Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e começando por elogiar o trabalho que tem sido desempenhado pelas Forças Armadas no combate a esta pandemia Covid-19, que tem sido essencial para garantir o retorno à tão desejada normalidade. Cumprimentar também o Sr. Ministro no fundo, o apoio que tem dado e a visibilidade que tem dado a um trabalho que muitas vezes escapa ao comum dos cidadãos, e ainda bem que escapa, porque a segurança é algo que ainda bem que não a vemos e que não a sentimos. Portanto, o que nos vem dar razão a esta realidade é que realmente as Forças Armadas são o agente de proteção civil melhor preparado para este tipo de missões e ameaças, riscos e desafios complexos. Realmente as Forças Armadas são aquelas que têm os recursos humanos e materiais mais diferenciados, pela sua cultura organizacional, pela sua disciplina. Aliás, está perfeitamente enquadrado no tipo de missões a desempenhar pelas Forças Armadas em tempo de paz. São elas que cumprem missões de apoio às populações também e aos seus bens. Isto foi confirmado também numa reunião do passado dia 12 de maio de Ministros da Defesa da União Europeia. Realmente foi confirmado o desempenho que as Forças Armadas têm tido, no apoio à sociedade civil e aos Estados-membros, a nível também transfronteiriço. Aliás, mas é curioso agora aqui olhando um bocadinho para a realidade nacional e para o relatório do terceiro estado de emergência, constatamos o seguinte, e passo a citar. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil manteve o seu papel fundamental de coordenação institucional entre as diversas entidades envolvidas no esforço nacional de combate à pandemia, de coordenação operacional dos diferentes agentes de proteção civil, com destaque para os corpos de bombeiros e da gestão criteriosa de recursos humanos e patrimoniais necessários, coordenando e gerindo igualmente o contributo das Forças Armadas na gestão da crise pandémica. O que nós verificamos é que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é hoje apenas uma entidade de coordenação institucional, sem meios próprios para operar, ou seja, é uma estrutura sem soldados, só com comandantes. O modelo de proteção civil português deve assim adaptar-se rapidamente a estas novas ameaças e responder de forma eficiente, usar recursos eficazes, sem desperdício de meios humanos e materiais, sobretudo em virtude dos tempos económicos difíceis que inevitavelmente iremos enfrentar, estando em muitos casos já a enfrentar. E que não passará naturalmente para a criação de mais um sistema de coordenação de meios como aquele que foi anunciado eventualmente a 23 de abril, para coordenar o quê? A coordenação. Precisamos de mais soldados e de menos comandantes. Necessitamos de um modelo mais centrado no tipo de ameaça, desafios e riscos. Um modelo em que as Forças Armadas, quando sejam chamadas para o cumprimento da missão, tenham um papel fulcral no planeamento da operação, por forma a obtermos o melhor resultado possível. Porque as Forças Armadas são a única entidade que conhece os recursos humanos e materiais das Forças Armadas. Por isso, são a única entidade que consegue planear e coordenar o seu emprego, ou melhor, o emprego dos seus meios, e assim obter o melhor rendimento e eficácia. As Forças Armadas não são, nem podem ser, um mero dispensador de recursos. São muito mais do que isso. As Forças Armadas são essenciais para estes novos tempos de ameaças mutáveis que exigem respostas integradas de todos os agentes do Estado e, repito, sem complexos institucionais ou preconceitos normativos. Mas não são apenas as ameaças naturais ou híbridas que iremos enfrentar. Joseph Borrell, alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, já afirmou que a pandemia de Covid vai muito provavelmente deteriorar o nosso ambiente de segurança nos próximos anos, o que só aumenta a necessidade da segurança e da defesa serem mais fortes. Em resposta ao repto lançado por Borrell, os ministros concordaram, e aqui o Sr. Ministro poderá confirmar, que a União Europeia deverá continuar a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para manter a presença operacional no terreno das suas missões e operações no âmbito da política comum de segurança e defesa, preservando simultaneamente a segurança do pessoal destacado. Mas saiu uma ideia muito importante e que nós pessoalmente reforçámos numa das audições com o Sr. Ministro, e que é a seguinte: salientaram ainda que é necessário reforçar a preparação e a resiliência para o futuro.
realizando exercícios, reforçando o trabalho em matéria de cibersegurança e combatendo as ameaças híbridas, inclusivamente intensificando esforços para combater a desinformação. Dito isto, constatamos aquilo que temos vindo a afirmar. As Forças Armadas do século XXI não são apenas o garante da integridade territorial ou da soberania nacional. São muito mais do que isso. São agente de proteção civil preferencial para estas novas ameaças, riscos e desafios. Quando falamos de Forças Armadas, falamos de militares. Falamos de homens e mulheres que têm os mesmos sonhos, os mesmos receios e problemas que cada um de nós. Quando falamos de Forças Armadas, não nos podemos esquecer, falamos de pessoas que abdicaram de direitos fundamentais e essenciais para defender a sua pátria e os seus concidadãos. Quando falamos de futuro, temos necessariamente de refletir sobre o presente, sem nunca esquecer o passado. E o que temos hoje é uma falta de atratividade crónica na fixação e retenção de quadros das Forças Armadas, que se verifica desde o final do serviço militar obrigatório. É, assim, um problema estrutural e não conjuntural de qualquer governo. Aliás, como até tem sido confirmado também pelos vários chefes militares que têm vindo a ser ouvidos nas últimas semanas, sem exceção. Por isso, Sr. Ministro, uma vez mais digo, nada do que acabei de referir será possível sem os militares. Nada do que acabei de referir será possível sem as mulheres e os homens que diariamente envergam a sua farda e orgulhosamente exibem a bandeira nacional que defendem com o risco da própria vida. Nada do que acabei de referir será possível sem o moral destas mulheres e destes homens. Para terminar, Sr. Ministro, pergunto: está a ser repensado algum reforço de verbas no âmbito do orçamento suplementar para as rúbricas do apoio sanitário e da unidade de apoio militar de emergência, cujas taxas de execução no orçamento de 2009 ascenderam respectivamente a 69% e a 6,16%? Está o Governo disponível para aprovar uma proposta de criação de um quadro permanente de praças para o Exército e para a Força Aérea, como forma de mecanismo de atração e retenção na carreira militar? Está o Governo disponível para repensar algumas das prioridades da Lei de Programação Militar como forma de acomodar estas novas realidades? É o nosso futuro, Sr. Ministro. Muito obrigada.